Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Regiane da Era Dreams e hoje nós vamos conversar sobre marcar a data do casamento religioso na Igreja Católica. Mas antes, se inscrevam, deixa seu like, compartilhem, colaborem com o canal para que ele cresça e a gente possa levar mais informações a muito mais pessoas. Bom, assim, marcar casamento na Igreja Católica, se dirigindo à secretaria da igreja. Eu vou, como sempre, pegar minha colinha, porque são muitos detalhes e a gente precisa estar bem organizado. Marcando a data do casamento. Na secretaria da igreja, lembrando que cada igreja, cada paróquia tem suas regras de que é e não é permitido. Lembrando que a pessoa que impõe e redige as regras é o pároco, ok? Ninguém acima dele. Vocês precisam saber quais dias e horário, já está bem claro isso para vocês. Quais dias e horários para casamento que a igreja permite, quais são os dias, se tem dias da semana, se são somente aos sábados, quantas cerimônias são por dia, se vamos supor, sexta-feira tem cerimônia, qual o horário dessa cerimônia, né? E no sábado, quais os horários de cerimônias? Quantas cerimônias são permitidas aos sábados? Qual que é o horário da primeira cerimônia? Qual o horário da última cerimônia? Qual o tempo de duração aproximadamente de cada cerimônia? Cada paróquia tem o seu tempo, né, de celebração. Então, varia, acho que mais ou menos de 50 minutos a 1 hora, né? Qual o intervalo de uma cerimônia para outra? Vamos supor, existem aos sábados 3 cerimônias, né? Então, umas 18, umas 19 e umas 20 horas. Qual é o tempo, né, de cerimônia? Vamos supor, 50 minutos. Após esta cerimônia, qual o tempo de intervalo entre uma e outra para que possa ser reorganizado a nave da igreja, arrumado, reparados arranjos, tapete, etc. Né, altar, para que a próxima cerimônia seja tão bonita quanto foi a primeira, e assim sucessivamente. Onde são posicionados os pais e padrinhos? Bem, tem igrejas que permite que pais e padrinhos fiquem no altar. Tem igreja que não permite pais e padrinhos no altar, somente o padre e os noivos. Outras já permite que fiquem no altar o padre, os noivos e os pais. Os convidados, os padrinhos, aliás, assim como os convidados, serão posicionados nos bancos, nos primeiros bancos, né, que serão reservados para eles. Qual a quantidade máxima permitida de casais de padrinho para cada um dos noivos? O que eu posso dizer para você? A quantidade não é a qualidade. Então, tem noiva que tem no máximo 8 casais de padrinhos, 4 para ela, 4 para o noivo. Tem casais que já querem mais, 7 casais para cada um, já são 14 pessoas. E assim sucessivamente, ou mais ou menos. Lembrando que quanto mais padrinhos, casais de padrinhos vocês colocam, mais demorada será a cerimônia de vocês para os cumprimentos e fotos na saída. Isso se a igreja permite fazer cumprimentos e fotos. Ok? Vamos lá. Para casamento com efeito civil. Se para assinatura dos documentos com efeito civil é aquele que você
vai ao cartório, né, passa a data do casamento, prepara toda a documentação e essa documentação é levada para a igreja. Essa é uma cerimônia religiosa com efeito civil. Então, quantos padrinhos permite? Se a paróquia ali, ela quer que os noivos tenham um casal para assinatura dos documentos da cerimônia religiosa e um casal que vai assinar os documentos civil, que foi o nome dos padrinhos dados lá no cartório no dia que foi marcar este casamento, ou se os mesmos padrinhos que assinam os documentos do civil têm que assinar os documentos da cerimônia religiosa. Por quê? Para que no altar não fique aquela quantidade exagerada de pessoas, né? Aí, ó, padre, os noivos, um casal de padrinhos para civil, um casal de padrinhos para o religioso. Então, tem igreja que não quer, não permite muita gente em cima do altar, ok? Quantidade de cortejos de entrada. Lembrando, quanto mais cortejo, mais demora a cerimônia de vocês. E um ponto muito importante, independente se a sua cerimônia é a primeira, a do meio ou a última, vocês têm que lembrar sempre do próximo, né? A primeira noiva tem que lembrar que a cerimônia dela não pode ter nenhum atraso, para que não atrase a cerimônia do meio e a última cerimônia. E mesmo sendo a única ou a última do dia, a igreja tem horário, tem funcionários e existe custos. Então, mesmo assim, não se deve jamais atrasar a cerimônia. Então, tem que ver a quantidade de cortejos que é permitido. O tradicional que eu conheço da igreja são 5 cortejos. Então, é a entrada de pais e padrinhos, que é uma única música, a entrada do noivo com a mãe. O terceiro cortejo, normalmente se coloca a entrada da florista, placa e imagem de um santo devoto dos noivos, sendo que tem igrejas que não permite que a florista jogue as pétalas, somente entre com as flores, entregando aleatoriamente para os convidados nos bancos, ou entre com as flores para que na hora dos cumprimentos a noiva entregue para as mães e madrinhas, né? E depois a entrada da noiva e a entrada, por último, das alianças, que é depois, dá início à celebração, o padre faz a leitura do evangelho, faz a homilia, aí vai e faz os votos, aí ele pede que anuncia, aliás, né, a entrada das alianças. Essa é a última entrada que existe, a última entrada do cortejo. Aí depois tem a bênção das alianças, né, tem a finalização da cerimônia, assinaturas e etc. E muitas igrejas também pedem as leituras que são feitas no matrimônio. A primeira leitura, a leitura do Salmo e a aclamação do Evangelho. Porque a leitura do Evangelho, essa é feita sempre pelo padre, pelo celebrante, né? E ela não pode ser retirada jamais. Agora, tem igreja que dá opção para os noivos colocar a primeira leitura, salmo e aclamação, e assim, opcional, não é obrigatório. Sendo que uma pessoa deve fazer a primeira leitura, uma pessoa deve fazer a aclamação, a leitura do salmo, né, recitar o salmo e fazer a aclamação do evangelho. Mas também os noivos podem optar para que o coral e a orquestra cante o salmo e faça a aclamação do evangelho. Mas lembrando, para isso, para estas escolhas, as pessoas devem ser bem preparadas, fazer uma bela de uma leitura, uma recitação do salmo muito bem feita, mas aclamação, porque não adianta nada vocês quererem isso, os convidados e padrinhos não participam, a leitura é muito mal feita, acaba ninguém entendendo nada, acaba ninguém participando e fica muito feio. Então, se optarem pela escolha destas leituras, escolham pessoas que
que queiram fazer parte desse momento, fazendo uma boa leitura. E se o coral e orquestra optarem por coral e orquestra fazer o canto do salmo, que vocês peçam para a igreja, a cerimonialista da igreja passar para vocês, para que vocês possam passar para o coral e orquestra, para que eles possam ensaiar e cantar o salmo e fazer a aclamação, mesmo sendo leitura. A cerimonialista deve passar para vocês essas leituras, vocês encaminharem para as pessoas que irão fazer, para que elas possam ensaiar, decorar, né? Decorar, para fazer uma bela leitura para vocês, para que a cerimônia seja muito bonita e muito bem feita. Ok? Quanto aos trajes das madrinhas, o que eu vejo muita madrinha com muito decote, muita fenda, muita abertura lateral, né? Decotes imensos nas costas. Elas têm que lembrar, assim como os noivos têm que lembrá-las, que ali é uma igreja, é um local sagrado, não é um buffet, um salão de festa que você vai lá para festejar. Ali você vai para celebrar. O evento social é da porta para fora da igreja, não dentro da igreja. Então, o que deve ser feito é um comportamento, principalmente nas vestes. Porque tem igreja que quando a madrinha chega dessa maneira, eles têm uma echarpe lá para elas, para que cubra o colo, né? Para que não fique tão à mostra, assim, uma coisa tão desproporcional, porque isso é muito feio, querer chamar a atenção no decote ou na fenda e chamar a atenção mais do que a noiva. E muitas igrejas optam pelo echarpe cor de abóbora, para que essas madrinhas fiquem bem destonadas, né? Bem diferente das demais, mostrando que ali elas estão cobrindo o colo. Então, não é permitido que reclamem depois. Perguntem, questionem sobre isso na secretaria da igreja ou com a cerimonialista da igreja. Quanto às músicas, quais músicas são permitidas? Se somente músicas religiosas católicas, se clássicas para casamentos, se músicas da moda, ou se aquela igreja que vocês estão escolhendo não se opõe a músicas escolhidas. Assim, muita noiva escolhe música da moda. E a igreja, muitas também não permitem, né? Então, procurem pôr na celebração de vocês músicas mais voltadas para a igreja, né? Não estou dizendo que tem que ser aquela música, né, de canto de missa, não é nada disso. Existem milhares de músicas religiosas, católicas para casamentos, e são muito bonitas, e músicas clássicas também. Então, tem noiva que deixa de casar em tal igreja porque não foi permitido que ela colocasse a música da Missão Impossível para a entrada das alianças. Gente, pensa bem, numa igreja, para a entrada das alianças, cabe esse tipo de música? Eu acho que não, né? A gente tem que ter um pouquinho, assim, de senso, um pouquinho de noção do que é permitido dentro de uma igreja. Mas já que você gosta e quer esse tipo de música, pergunte. Assim que você se dirigir à secretaria da paróquia, é permitido? Ali eles vão te dizer com certeza o que é ou não permitido, para que você depois, na reunião com a cerimonialista, ou mesmo com o padre, não fique surpresa falando assim, mas ninguém me falou nada. Pergunte. A secretária sempre informam, mas pergunte, tirem suas dúvidas, porque são muitos detalhes, né? Muita coisinha que vocês precisam saber para que a cerimônia de vocês saia exatamente como vocês sonham, como vocês idealizam, para que vocês tenham saudades de viver aquilo de novo e guardem uma boa recordação. Não fique com aquela recordação frustrada.
né? Ai, não foi do jeito que eu queria, não deixaram fazer o que eu queria. Ok? Se a equipe de cerimonialistas na igreja existe para cuidar e planejar a cerimônia de vocês, se aquela paróquia que vocês escolheram tem cerimonialista, ou se vocês devem contratar a cerimonialista, a assessora. Vê bem, cerimonialista é uma coisa, assessora é outra. Agora, se a igreja não dispõe de cerimonialista, se é permitido vocês levarem a assessora de vocês. E mesmo que a cerimonialista da igreja, se a igreja permite a participação na cerimônia da assessora de vocês, ou se ela pode ir na igreja e obedecendo todas as regras impostas para que ela fique ali e obedeça e cumpra as ordens da cerimonialista da igreja, não querendo passar por cima, obedecendo e acatando as ordens da cerimonialista da igreja, ok? E se não houver a cerimonialista da igreja, acatando e obedecendo as ordens do padre. Porque é assim, gente, existem milhares de assessores, milhares, muito. É um ótimo negócio ser assessor, mas não adianta vestir preto e falar assim, eu vou ser assessor, não é bem assim que funciona. Então, nós vemos os profissionais e os amadores, vamos dizer assim, né? Tem que ser um trabalho muito bem feito, obedecer as regras impostas pelo padre na igreja, acatar o que a cerimonialista fala, porque maioria das vezes os cerimonialistas ali da igreja, eles fazem trabalhos voluntários, não são funcionários. E mesmo assim eles estão ali dispostos a fazer o melhor para aquela cerimônia, para aquele casal. Eles recebem ordens do padre, e as ordens que o padre dá, eles têm que passar a todos os fornecedores e aos noivos que estão ali. Então, é de obrigação de qualquer fornecedor que entra na igreja para fazer parte da cerimônia, tanto músico, fotógrafo, decoração, assessor externa, de acatar as ordens do cerimonialista da paróquia, e principalmente do padre, porque quem redige e impõe as regras ali são eles, e é passado para o cerimonialista da igreja para que ele cumpra exatamente a ordem do padre, passando assim aos fornecedores dos noivos, ok? Se a igreja indica os fornecedores, exemplo, decoração, foto e vídeo, músicos, né, coral e orquestra, ou se serão permitidos que vocês levem o de vocês, se não há taxas a serem pagas, né? Se vocês levarem o que vocês escolheram fora daquela opção que eles dão, né? Daquela indicação que eles dão, ou se vocês levarem também não paga-se taxas, fora aquilo que eles estão indicando, se a escolha é livre, ou se somente pode ser contratado os indicados pela igreja, ok? Vamos lá. Se é permitido convidar padre que não seja daquela paróquia para celebrar o casamento de vocês. Muitas igrejas permitem que os noivos levem padres de outras paróquias, um primo, um amigo, um tio, que seja padre, e eles querem que este padre faça a celebração do casamento deles, né? Se aquela paróquia que vocês escolheram, se ela permite isso, e se permite o que é preciso fazer, se tem algum documento para ser preenchido, se tem que ter alguma autorização do pároco daquela paróquia que vocês escolheram, para que esse padre possa ir lá fazer a celebração de vocês, ok? Quando existe mais de um casamento no dia que vocês escolhem, no exemplo de sábado, né? Vocês precisam questionar se a data que vocês escolheram existem outras noivas,
né, outros casamentos, para que vocês compartilhem principalmente a decoração, porque normalmente não tem tempo hábil de trocar a decoração entre uma cerimônia e outra, mesmo que uma cerimônia seja às 18 e a outra às 20 horas, são muitos detalhes, a não ser que essa paróquia permita que faça isso. Aí, então, não tem problema nenhum. Mas, normalmente, é sempre um casamento muito seguido do outro e não há tempo hábil. Então, as noivas que entram, principalmente se há 3 casamentos, elas têm que estar de comum acordo com toda a decoração, tanto de flores, quanto cor de tapete e etc. Né? Para que nenhuma saia decepcionada, para que nenhuma fale assim, nossa, meu casamento não foi do jeito que eu queria. Porque se é assim, uma das noivas não concorda, então ela tem que pagar os horários cheios daquele dia, que é para que ela case sozinha e faça exatamente o que ela quer, ou escolha o dia que existe somente uma cerimônia. Aí faz só do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, dentro do que é permitido dentro daquela paróquia. Fora isso, né, é melhor procurar uma paróquia que aceite todas as exigências desta noiva, ok? É preciso perguntar também, questionar, se a data do casamento que vocês escolheram, não há nenhum evento da igreja. Exemplo, dia do padroeiro ou da padroeira, alguma celebração especial, alguma missa em especial de alguém que foi lá pedir para fazer uma missa especial e ela vai ser mais demorada, né? Se existe alguma decoração desses eventos, principalmente celebração antecede dia da padroeira, se essa decoração pode ser removida, se para não interferir na decoração de vocês, se ela não puder ser removida, se vocês concordam com a cor que está ali naquela decoração, que não vai destonar da solicitada, da escolhida de vocês, se vocês vão casar em épocas de Natal, Páscoa, o dia do Pentecostes, e outras celebrações que existem as ornamentações, as decorações nas igrejas, principalmente no altar, né? E elas não podem e não é permitido que sejam removidas, se vocês aceitam a casar desta maneira, né? Aceitam que seja desse jeito. Ou o melhor seria escolher outra paróquia ou aguardar passar essa época, este tempo e marcar a data do casamento de vocês, ok? Qual o horário permitido para a montagem da decoração, músicos, pois mesmo em dia de casamentos, há missas na igreja, né? E são celebradas no tempo, principalmente aos sábados, né? Tem igreja, as missas aos sábados é a mesma missa do domingo, então ela tem duração entre 1 hora e meia. Qual é o horário permitido para a decoração? Porque não adianta um casamento, sei lá, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a decoração querer entrar lá na igreja às 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, deixar tudo lindo, decorado e vai ter a missa. Jamais pode bloquear passagem de fiéis nos bancos, no corredor, para que ali na missa, na hora da comunhão, eles tenham acesso livre até o altar para receber o corpo de Cristo. Então, não pode ser impedido essa passagem. E isso pode estragar, sujar, danificar a decoração de vocês. Então, o correto, a decoração ser feita após o horário da missa. Ou se o padre permite que o altar seja decorado antes da missa, para que depois da decoração faça a montagem da decoração, decore o corredor da igreja no tempo restante que vai ter depois da missa e antes da primeira celebração, para não ter problema. Mas tudo isso tem que ser perguntado
e para a secretária da igreja, e ela que é a pessoa que melhor vai orientar vocês. E com certeza, qualquer coisa, ela vai falar assim, peça para que entrem em contato comigo, tanto a decoração quanto os músicos, porque o que a gente vê muito é estar acontecendo a celebração da missa, os músicos chegam e ficam lá na maior baderna, bate cá, bate lá, põe para cá, põe para lá, o padre só olha. E padre dá bronca, porque os músicos acham que não estão interferindo, né? Eles precisam fazer o deles, eles precisam estar em tempo ali para quando tiver o início, perto da hora da celebração, tá tudo pronto. E não é assim que funciona. Então, esses também devem, ou vocês mesmos, perguntar se pode eles ir lá, deixar pré-montado todo o instrumento, os equipamentos, né? E ficar uma pessoa responsável por esse coral e orquestra o tempo todo lá cuidando, para que depois da missa eles terminem a montagem, que aí seria pouca coisa, né? Para fazer o término e passar som, que é o mais correto a se fazer, ok? Qual o local onde serão posicionados os músicos? E caso tenha mais de um casamento no dia, se existe um local para cada um dos músicos, para que não ocorra o atraso da próxima cerimônia. Então, tem igreja que tem um espaço suficiente, são 3 casamentos. O primeiro fica do lado direito, o segundo do lado esquerdo e o terceiro do lado direito. Sendo que não se pode interferir na cerimônia que estiver ocorrendo. Normalmente, o primeiro e segundo casamento, né, esses músicos com a ordem, né, e o horário permitido pela igreja, chegam, já deixam tudo montado. Terminando o primeiro casamento, nesse intervalo de 10 minutos, eles desmontam, o outro já deixa também pré-montado ali do lado e já vai terminando e continue ali para não interferir no último casamento. E normalmente, assim, não acontece de ter interferência, eles montam, sai o primeiro casamento, o segundo vai iniciar, o terceiro já está ali montando, é muito rápido, né? Eles têm muita prática, então precisa coordenar isso direitinho, perguntar e verificar com o coral e orquestra de vocês se eles concordam com essa dinâmica, para que eles não, mas assim não dá, assim não quero, porque vai ter problema. Então, deixar bem claro, questionar na secretaria da igreja, perguntar e passar isso para esses profissionais, para ver se eles concordam com isso e se aceitam, para que não fique depois reclamando para o pessoal da igreja, para a cerimonialista da igreja, que não vai dar tempo, porque na hora de contratar, eles são ótimos, eles querem ganhar, eles cobram muito bem para isso e só sorrisos para os noivos, mas chega lá, só sabem reclamar e, assim, questionar, porque não foi avisado. Ninguém falou nada para eles. E qualquer um deles, músico, fotógrafo, assessor, decoração, e não estão acostumados com aquela paróquia, normalmente eles agem desta forma. Ok? Se é permitida a circulação dos fotógrafos e cinegrafistas no altar. Assim, existem profissionais e profissionais. O altar é um lugar sagrado, o presbitério é um lugar sagrado, um local sagrado. Então, tem assim, é permitido muitas igrejas, um fotógrafo, um cinegrafista, que fique ali para fotografar e filmar aquela cerimônia. Não é permitido passar atrás do altar, não é permitido circular em volta do padre, não é permitido se aproximar em demasiado dos noivos e do padre, não conversarem ali para não interferir na cerimônia, não atrapalhar o padre. Então, a questão é permitido? Qual o local que pode ficar? Até onde eles podem chegar? Colocar tripé, né? Como que pode? Aonde pode? Como tem que ser feito? Então, tudo assim, tem que ser muito bem explicado, muito bem coordenado
e verificar se existem regras para esses profissionais e se existe passar para eles e para que eles cumpram exatamente aquilo, porque os penalizados depois serão os noivos com multa e eles não vão se responsabilizar, porque tudo tem que ser pago até 10 dias antes do casamento de vocês. Aí se tiver multa, vocês que arquem com elas, por falta de profissionalismo deles, ok? Se é permitido na saída dos noivos jogar arroz, pétalas, acender os sparkles, soltar balões, tem que verificar isso também. Igrejas ultimamente não permitem que joguem pétalas, arroz, né, bolinha de sabão. Primeiro, as pétalas elas escorregam e mancham os tapetes. E na parte de fora da igreja, ela fica muito lisa e qualquer pessoa ali escorrega e é um risco muito grande de acontecer um acidente, assim como o arroz. Os sparkles é muito bonito, mas tem que tomar muito cuidado com aquelas faíscas para que não queime vestido, não caia no cabelo de alguém, na roupa de alguém ou no corpo de alguém e queime. E depois, aquelas varetas devem ser recolhidas pela assessoria dos noivos ou pela pessoa responsável que ficou de cuidar, de entregar para ali os padrinhos, né, para acender e receber a saída dos noivos. Normalmente, os cerimonialistas da igreja não são responsáveis por essa limpeza, assim como as lágrimas de alegrias colocadas lá nos bancos. A assessora tem que ver tudo isso, deixar a igreja em ordem, assim como ela encontrou, para que a próxima cerimônia seja tão perfeita quanto foi a da noiva dela, ou mesmo que não tenha nenhum outro casamento. Ela tem que deixar em perfeita ordem a igreja, como foi encontrada antes da cerimônia. Então, tudo isso tem que ser muito bem questionado, muito bem conversado, para que não ocorram e nem haja nenhuma discrepância, assim, nenhum transtorno, nem para a igreja e nem para os noivos. Então, aqui é um resumo, mas assim, é muito importante que vocês se atentem a tudo isso, né? Para que, como eu disse, a celebração, o casamento de vocês seja exatamente como vocês idealizam e sonham, para que todos, sem exceção, que estejam ali participando desta celebração, desta cerimônia no dia, seja os pais, convidados, fornecedores, padre, pessoal da paróquia, cerimonialista, todos, em harmonia, faça acontecer o melhor, né? Seja lindo, único e que seja lembrado com vontade de viver de novo, não com frustração. Ok, gente? Muito obrigada. Permaneçam com a gente, se inscrevam, dê like, compartilhe, convide os amigos, convide as noivas, convide as amigas que vão casar, mesmo as que já casaram, passe para todo mundo. Aqui vão ter muitas dicas, muitas orientações, deixem perguntas, deem sugestões e a gente vai colaborar demais com vocês, porque é sempre muito importante tirar dúvidas, porque nunca ninguém casou, e é muito difícil, é um sonho muito bonito, mas se não bem conversado, bem programado, começa a dar muito trabalho, fica assim muito carregado e começa a ficar exausto, muito ruim. Aí acabam desistindo. E uma coisa que nunca se deve acontecer é desistir do sonho de vocês. Sonhem, idealizem e realizem, o que é muito mais importante. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!